Com um texto que a gente leu hoje pela manhã também, né? Lá em Veracruz. Está em Tiago 1, 2 ao 4. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Esse texto eu escutei ele faz umas 2 semanas, lá na Batista Pioneira, lá, fui com o Daniel, no grupo do GAF, e o Beto compartilhou esse texto. Achei muito precioso, e compartilhei hoje pela manhã também, né? Então, as provações, elas servem para transformar o nosso caráter. As provações, elas servem para nos moldar à semelhança de Jesus. Nós precisamos passar por provações, né? Para que a fé, ela tenha uma ação completa na nossa vida. Amém? Vou chamar o Daniel aí, né? Nosso ministro. Amém, irmãos. Podemos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nos reunimos porque te amamos, nos reunimos porque somos teu corpo, Senhor. E como corpo nós queremos prestar nosso culto a ti, Senhor. Um culto de adoração, Senhor. Um culto de um reconhecimento do teu senhorio, Senhor. Por favor, Jesus, seja bem-vindo entre nós, te manifesta entre nós, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para fluir através de nós, uns com os outros, Senhor, edificando uns aos outros, Senhor. Por favor, Senhor, não queremos cumprir aqui uma liturgia, Senhor, mas queremos estar aqui com o nosso coração ansioso, Senhor, sedento por ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Te louvamos essa noite, Senhor. Te louvamos, Pai. Ô, Marcos, só me dá mais um retorno aqui no violão. Aleluia. És o amado meu, a minha alma anseia por ti. És o amado meu, a minha alma anseia por ti. Mais uma vez. És o amado meu, a minha alma anseia por ti. És o amado meu, a minha alma anseia por ti. Em tua presença encontro paz, em tua presença encontro amor, em tua presença há um manancial de águas vivas. Teu Espírito me satisfaz, teu Espírito me satisfaz, teu Espírito me
satisfaz, Jesus. És o amado meu, a minha alma anseia por ti. És o amado meu, a minha alma anseia por ti. Em tua presença encontro paz, em tua presença encontro amor, em tua presença há um manancial de águas vivas. Teu Espírito me satisfaz, teu Espírito me satisfaz, teu Espírito me satisfaz, Jesus. És o amado meu, a minha alma anseia por ti. És o amado meu, a minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por ti. Que não seja só uma canção, Senhor, que cantamos, Senhor, mas que isso seja uma realidade nas nossas vidas, Senhor. Que em Ti possamos encontrar prazer, Senhor, paz, Jesus. Possamos desejar, Senhor, estar na Tua presença, estar contigo, Jesus. Que Tu seja o amado de nossas almas, Senhor. Nosso maior amor, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim, te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra Ti, Senhor, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração.
te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se cumpra em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma, te damos tudo, Senhor. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se cumpra em mim. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel,
eu sei que meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias, eu sei que meu Deus é exaltamos, Senhor Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Os seus amigos, muito nos alegramos ao saber que Tu virás, ao ouvir a Tua voz, ao sentir Tua presença habitando dentro de noiva, somos Teus amigos, muito Te desejamos, Jesus. Somos Tua noiva,
nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa oração, Jesus. Sejamos uma noiva apaixonada por Ti, Senhor, que anseia pela Tua volta, Jesus, que se prepara para a Tua volta, Senhor. Clamamos a Ti que Tu gere em nós esse coração, Jesus. Aleluia, Senhor. Aqueles que têm dízimos, ofertas para trazer diante do Senhor, temos esse momento, amém? Para honrar o Senhor, devolver a Ele uma parte daquilo que Ele tem nos dado. O Marcelinho está distribuindo, amém? Louvamos mais um pouco. Não há outro como só Tu és Deus, Tu és o maior. Reinas sobre terra e céu, só Tu és Deus, Tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a Ti levanto as minhas mãos para Te adorar. E sempre proclamar Teu nome é santo, o Teu nome é santo, Teu nome é santo. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, Teu cuidado com nossas vidas, Senhor. Tu tens suprido cada necessidade e nada nos tem faltado, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o Senhor, dono de todas as coisas, Senhor, e por isso nós só podemos devolver, Senhor, um pouco do muito que Tu tens derramado sobre nossas vidas, e nós o fazemos com alegria nesses dízimos e ofertas, os quais nos consagramos a Ti em Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Podemos sentar, tomar nossos lugares, amém? Amém, irmãos. Hoje em Veracruz também foi bem bacana, né? Isso aí. Foi bem bênção hoje pela manhã lá. E eu queria dizer também a mesma coisa que eu falei para os irmãos lá, né? Que eu gostaria de estar sentado ali, né? Estar escutando, porque eu sou de fato assim o que mais precisa de Jesus, né? Todos nós
mas eu digo assim, o quanto eu sou atrapalhado ainda com as coisas, né? E acabo me enrolando e às vezes o Senhor acaba não fazendo aquilo que Ele gostaria. Mas hoje também, lá em Veracruz eu falei sobre, nós estamos aqui todos juntos, né? Mas é como se nós estivéssemos sentados numa sala e nós compartilhássemos aqui aquilo que Deus tem feito. E de fato é assim que tem que ser, né? Porque nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo, né? E aqui entre nós não existe o maior, mas sim todos somos servos uns dos outros, né? Queria aproveitar também para orar. Amém, Jesus. Senhor, eu quero clamar a Ti, Senhor, nessa noite. Clamar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa me direcionar, Senhor, a falar aquilo que Tu tem enchido o meu coração, Senhor, a minha casa, Senhor. Me ajuda, Senhor, com as minhas limitações, com as minhas debilidades, Senhor. Me ajuda, Senhor, a transmitir, Senhor, com graça aquilo que Tu tens colocado, Senhor, em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Mas essa palavra de hoje ela começou na prática alguns meses atrás, né, lá em casa. Fazer um pequeno início, assim, uma introdução. Então, agora sábado, se eu não me engano, hoje é dia 24, né? Ontem fez 3 meses que nós casamos. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né, Márcio? E aqueles que casam sabem que quando a gente casa, o início ele é sempre envolvido assim com muito amor, né? Então, e de fato é uma bênção, né, Dani? Né? Glória a Deus. Mas tem um pequeno detalhe nesse muito amor assim envolvido entre o casal, assim, que às vezes a gente acaba se atrapalhando, né? E eu posso dizer para vocês que antes solteiro era mais fácil de buscar o Senhor, mas agora depois de casado é um negócio um pouco mais complicado. E eu espero que depois com os filhos não seja tão mais complicado, né, Márcio? Mas eu acredito que talvez seja também. Não é fácil. Mas nesse tempo a Júlia me exortou assim com uma palavra, né? E ela disse assim para mim: Diogo, a amizade com o mundo ela é inimizade com Deus. E eu vou falar o contexto que aconteceu juntando com essa frase dela, né? Então, hoje o nosso ciclo de amizade ele se resume praticamente entre o corpo, né? Hoje os nossos amigos aqui são praticamente só os irmãos. Mas antes disso, né? Eu tenho uns colegas de trabalho que nós somos amigos já há alguns anos, assim, né? E dentro desse ciclo de amizade com os colegas de trabalho, como a gente trabalha 8 horas por dia junto, às vezes a gente acaba abrindo algumas coisas que não deveria, né? Então, coisas que são do nosso dia a dia, que a gente acaba compartilhando com pessoas que não devem. O certo seria nós compartilhar entre o corpo, buscar algumas coisas para resolver dentro do corpo, né? E nós temos passado assim por um momento muito bacana, que a gente tem convidado alguns irmãos para ir lá em casa na semana, né? Então, semana passada estava o José e a Regina lá em casa, essa semana vai ter um outro casal. E temos aberto assim para os irmãos, aqueles que queiram ir lá, né? Muito benção. Mas, porém, um colega meu de trabalho me convidou para ir jantar na casa dele. E nós fomos, né? E esse mês que se passou, nós ficamos bem doentes. Eu estava bem gripado e a Júlia também, né? E naquele dia a Júlia estava bem doente, estava bem ruim. E daí nós olhamos assim, para honrar a nossa palavra, nós vamos lá. Fomos lá, resumindo, não tinha nada de Jesus, era só um tempo lá para jantar, ter um tempo juntos, depois fomos embora. E logo depois eu fiquei doente, nós tivemos o grupo lá na casa do Márcio, né? Então a gente está fazendo os jovens nas casas dos irmãos. E quando nós fomos fazer o grupo na casa do Márcio, eu estava bem ruim. Me atacou assim a tosse, né? Eu estava ruim da garganta, não conseguia nem falar direito. E eu estava com a mínima vontade de ir.
Mas daí eu olhei assim, poxa, mas aquele dia a Júlia estava doente, estava mal, e nós fomos, né? Foi uma coisa singular, digamos assim, né? Uma janta, e hoje, né, para estar com os irmãos eu não vou. Não, eu vou ir sim. E nós fomos lá na casa do Márcio e da Carla, e foi uma bênção, né? Mas a minha volta aquele dia estava bem ruim, né, Márcio? Deu para ver, né? E dentro desse contexto todo foi quando a Júlia, ela trouxe uma palavra para mim do Senhor, né? Olha, a amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. E eu comecei a meditar sobre isso, né? E paralelo a isso, uma outra irmã, num outro momento, também disse, né, que nós temos que entender uma coisa, que os nossos colegas de trabalho, eles são só nossos colegas de trabalho. E parece que era Deus ministrando comigo, né? Eu disse, a gente não é surdo, né? E daí nós começamos a buscar no Senhor, daí o que estava acontecendo, porque a gente estava tendo algumas dificuldades na comunhão nossa com o Senhor. Uma das coisas que eu aprendi com o Max é que a nossa primeira hora da manhã, olha, levanta, vai, tem o teu tempo com o Senhor, depois tu tem o dia todo livre. E aquilo eu não estava conseguindo mais, em intensidade, não que nós não estávamos buscando o Senhor, mas aquela intensidade eu não estava tendo, não estava conseguindo ter. Né? Claro que daí é o amor envolvido, N coisas, vem ali, vai ali, né? Então, essas pequenas coisas acabaram tomando o nosso coração, e eu creio que isso acontece às vezes com muita gente quando casam, né? Espero, não sei só lá em casa, né? Não sei também, mas daí eu fui buscar na palavra uma direção do Senhor com relação a isso, né? E daí então que nós chegamos na carta de Tiago. Podemos abrir lá? Tiago 4, vamos ler do 4 ao 6. Aqui na Bíblia que a gente está acostumado a ler, né? Tiago começa assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Então essa palavra, o início ali foi o que a Júlia trouxe para mim, assim, com muita graça, né? E eu comecei a meditar nisso. Onde é que estava o meu coração, né? E uma das coisas que nós temos conversado é que o nosso coração ele está sempre cheio de algo. Se o meu coração ele não está cheio das coisas de Deus, ele vai estar cheio de outras coisas. E eu estava analisando como é que estava o meu estágio de fé. E paralelo a isso, vamos abrindo mais a Bíblia aqui em Apocalipse 3, 15, 17. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Hoje nós temos nos envolvido com muitas coisas assim no corpo, né? E eu quero dizer para vocês que é uma bênção isso. Então hoje a gente tem cuidado do rancho, tem ajudado aí nos jovens também com o Wellington e a Mari, o Dani também. Tem os discípulos, tem o grupo caseiro, tudo são compromissos que é durante a semana, mas o estar nessas coisas não significa nada se a nossa vida não está arraizada no Senhor, né? E o pecado ele vem vindo na nossa vida de forma bem sutil, e foi isso que a gente começou a notar depois que nós juntos fomos orar e buscamos no Senhor um arrependimento sobre essas pequenas coisas que têm nos atrapalhado, né? De ter uma vida no Senhor. Então,
depois que a gente casou, a gente teve algumas semanas que a gente jejuou, mas depois o jejum a gente já não fez mais, né? E o que estava acontecendo que nós estávamos se perdendo com relação à nossa vida no Senhor? E daí, semana passada, foi a semana que nós conseguimos jejuar a semana inteira, assim, foi uma bênção, né? Então, nós estamos ainda em processo. E dentro desse contexto aqui que fala em Apocalipse, ele fala aqui de 3 pessoas, certo? Ele fala aqui da pessoa fria, da morna e fala da quente. E eu parei para analisar onde é que eu estava, qual era o tipo de pessoa que eu era. Então, a pessoa a que é morna no Senhor, que era o nosso caso, que nós estávamos no processo de mornidão, eu denominei ela como sendo uma pessoa indiferente com Deus, certo? E a pessoa fria é a pessoa que ela é amiga do mundo, vamos se dizer, amigo das coisas do mundo. Então, a Júlia diz assim, brincando, né? Aquele quem casa quer casa, né? E a nossa casa lá tem, de fato, sido uma bênção. Hoje, onde nós moramos lá, é de aluguel, mas a casa ela foi, parece que preparada para nós, porque tudo coube no lugarzinho certo, parece que já tinha a cozinha lá, né? Mas a gente, de fato, deseja, assim, é ter a casa própria, como qualquer um outro, acho, né? Que é muito melhor. Então, nós começamos a colocar essas coisas diante do Senhor também. É errado nós orar por uma casa? Claro que não. Mas nosso coração não pode estar nisso. Vou dar um exemplo para vocês. Se nós temos hoje uma casa, ela não é simplesmente só para o nosso conforto, só para a nossa estadia lá dentro, para ter nossas coisas guardadas. A nossa casa, hoje, eu posso dizer para vocês, assim, com muita alegria, né, que ela é uma casa onde a gente traz os perdidos, traz os discípulos, traz os amigos, irmãos, acolhe aqueles que precisam, né? Então, desde o início do nosso relacionamento, esse já era um desejo nosso, de ter a casa aberta. Se o nosso desejo é ter uma casa, se a finalidade dela não for essa, nós não queremos. Mas, às vezes, essas pequenas coisas, esses pequenos desejos acabam tomando uma proporção no nosso coração e, sem querer, isso vem de forma sutil e começa a crescer dentro de nós. Então, nós estávamos num processo na qual nós estávamos sendo indiferentes com Deus. Por quê? Mesmo nós orando, mesmo nós buscando, mesmo nós participando desses encontros e estando à frente de algumas coisas, Jesus ele não estava tendo a devida reverência lá em casa, no sentido de busca profunda, né? Algo raso. E aquelas coisas do mundo, que são lícitas, acabaram vindo mais, de uma forma mais do que o Senhor. O desejo, talvez, por ter uma casa, algumas coisas que são lícitas, né? Uma das coisas que nós aprendemos com o Mateus é que semanalmente ou diariamente a gente tem que colocar no Senhor, colocar para o Senhor, para o Espírito Santo sondar o nosso coração, para ver aonde Ele está. E o Espírito Santo ele é especialista em mostrar aonde é que está o nosso coração, onde é que está qual o desejo do nosso coração. Então, eu falo para vocês assim, porque nós já tínhamos conversado sobre isso, né? Que não é errado ter uma casa, mas isso não pode chegar a ponto de tomar um pequeno desejo tomar uma proporção tão grande na nossa vida, né? Como outras coisas. Vamos abrir a Bíblia aqui também em Mateus 7, do 13 ao 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontram. Então, hoje foi falado aqui no louvor, né? Foi cantado, foi orado, que aquele louvor que eu acho muito precioso, que o Dani ministrou aqui do Mateus, né?
A gente sabe que a igreja, ela é a noiva de Cristo, né? Então, hoje nós estamos num processo de santificação, na qual a gente está se preparando para estar com o nosso noivo, certo? Nós somos os amigos do noivo, nós somos os justos, nós somos os discípulos de Jesus. E toda pessoa que tem esse entendimento de que faz parte da noiva de Cristo, ela tem que andar no caminho apertado. Ela tem que andar no caminho estreito. Porque, como fala aqui em Mateus, porque é o caminho estreito que conduz à vida. Mas, porém, os indiferentes, os amigos do mundo, eles andam pelo caminho espaçoso. Né? E a gente sabe que o caminho espaçoso, ele não é um caminho correto. Uma das coisas também que a gente vem aprendendo, isso eu já sei assim, né, antes de ter casado, mas agora juntos, que o nosso coração, ele é especialista em estar cheio de coisas, né? E antes de eu casar, isso eu vou dar um testemunho, muitos aqui já sabem, eu queria muito casar, né? E glória a Deus que o Senhor me abençoou assim com uma esposa assim tremenda, né? Tem sido uma bênção na minha vida e eu creio que na vida de muitos irmãos, né? Só que em 2020, se eu não me engano, chegou um determinado momento que eu disse assim, Senhor, eu não quero mais casar. Porque eu já estou convertido há 8 anos e não acontece nada. Eu poderia dizer para vocês que eu tinha todos os motivos para mim me desviar, para mim ir para o mundo, arrumar uma esposa, quem sabe depois voltar, ou até mesmo ir para o mundo, achar alguém e ficar. Eu tinha todos os motivos assim, olha, eu era solteiro, desimpedido, né, para fazer isso. Mas aí, nesse tempo, andei muito com o meu querido amigo e irmão Marcelino, né, e o Marcelino foi um instrumento de Deus na minha vida, que eu cheguei e disse assim, bah, Senhor, se tiver que ficar na condição do Marcelino, amém, que eu fique, né. Ele não quer, mas amém. E eu me senti plenamente satisfeito no Senhor. Foi daí que o Senhor abriu as comportas do céu e derramou bênção sobre bênção na minha vida, né? Minha esposa, ela é uma bênção. É errado querer casar? Mas isso é uma pequena coisa, esse é um pequeno sonho, um pequeno desejo, que se ele não for definido por nós, ele vai tomando uma proporção muito grande. Hoje nós temos visto aqui muitos jovens se desviando, né? Pessoas se desviando porque querem ter alguém, porque querem ter relação sexual, porque querem satisfazer seus desejos e aí por diante, né? E isso é muito triste. Tu fica anos no reino, fica uns 3, 4 anos, até 5, e não, eu quero achar alguém, eu quero satisfazer os desejos da minha carne. E as pessoas acabam abandonando Jesus. Isso é muito triste. E eu posso testemunhar, e vocês sabem disso, que isso, assim, o Senhor me guardou e muito nessa área, né? Outro exemplo, ter dinheiro é errado? Claro que não é. É bom ter dinheiro. Mas, se o meu amor está no dinheiro, isso se torna pecado. E isso são pequenas coisas que vão tomando uma proporção grande em nós e vão nos deixando indiferente com o Senhor. Porque, que nem eu dei o exemplo antes da casa, se a minha casa não for simplesmente para nós ter o nosso momento de descanso, isso como qualquer outra pessoa, né, é uma bênção ter uma casa. Mas se a finalidade dela não for receber os irmãos, receber as vidas, acolher os perdidos, não faz sentido nenhum. Vai ser simplesmente como se eu estivesse correndo atrás do vento. Vai ser um sonho iludido, porque não vai ser a finalidade que o Senhor tem para nós e para mim, para a Júlia e para todos nós como igreja. Né? Vamos pegar mais um texto aqui em Cânticos. Cântico dos Cânticos 2,15. Esse versículo aqui, ele é um versículo que mexe, acho que com muitos de nós, porque tem até o cântico do Mateus, né, que fala sobre isso, e é muito precioso esse cântico.
O que diz aí? Peguem as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu não trabalho com nada que envolva o campo, né? Ou plantação. Mas conversando com o Renan, ele ficou lá em casa e estava nos explicando que a floração ela vem antes do fruto, certo? Então aqui é alguém leigo que está falando, tá? E hoje a Brenda deu um exemplo, ela disse assim que no momento da floração é o momento que ela mais precisa ser cuidada. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser colocado, sei lá como se diz, os produtos ali para cuidar, para cultivar, né? E senão o fruto não vai ser bom, certo? Fazendo um paralelo com esse texto, o que diz aqui? São essas pequenas coisas que vão nos deixando indiferente com o Senhor. São essas pequenas coisas que vão muitas vezes nos tornando amigo do mundo. Toda palavra, quando ela fala assim, amigo do mundo, ela não está falando das pessoas que estão no mundo, que já são. Ela está falando daqueles que estão no reino, mas porém têm um amor pelas coisas do mundo, né? E esse texto aqui, ele fala dessas pequenas coisas. As raposinhas aqui, então, elas simbolizam demônios que destroem a nossa vida. São pequenas coisas que vão destruindo a nossa vida no Senhor. Pequenos, até mesmo sonhos que nós temos, né, que eles são alimentados e nós damos uma proporção muito grande para isso. São pecados que vêm de forma sutil na nossa vida. E eu falo isso para vocês porque nós estávamos tendo isso. Esses pequenos problemas que a gente não sabia o que era. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, para clamar ao Senhor, para nos mostrar o que estava acontecendo, que nós estávamos muito cansados, não estávamos conseguindo orar juntos. Nós oramos todos os dias juntos, glória a Deus. Mas assim, aquela vida individual já não estava sendo mais tão produtiva como antes. E o Senhor foi nos mostrando que essas pequenas coisas foram nos afastando do Senhor. Como é errado nós ir lá nos nossos amigos jantar? Claro que não é. Mas qual era a finalidade disso? Se não tiver o propósito de nós evangelizar eles, não faz sentido nenhum, né? Então essas raposinhas, que nem eu tinha falado, né, são pequenos demônios, simbolizam demônios que vão destruindo a nossa vida. A gente sabe que ali no texto as raposas, elas vinham, destruíam todos os vinhedos, a ponto de depois não ter mais fruto. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Esses demônios, eles vão nos influenciando assim de forma, não que hoje nós não somos dominados por isso, mas as coisas do mundo hoje vão nos conduzindo a amar isso, né? Porque é normal hoje para o mundo tu fazer todas essas coisas no sentido de ter janta, de sonhar com ter casa, ter carro, ter isso, ter aquilo, né? Uma das coisas que nós começamos a meditar também, isso é verdade mesmo, né? Que alguns irmãos que andam próximos, a gente fez esse comentário, que o nosso serviço, hoje a Júlia trabalha no escritório de contabilidade, eu trabalho lá na SAM, é certo que se nós não trabalharmos, nós não temos o que comer, né? A palavra diz, aquele que não trabalha, que não coma. Mas uma coisa nós temos que entender, que esse serviço que nós temos, ele é secundário. O nosso principal serviço qual é quando o Senhor nos resgata? É viver para o reino, é evangelizar, fazer discípulo. E esse serviço que nós temos lá, ele é secundário. Hoje é necessário estudar. Eu pego aqui agora, as gurias estão ali sentadas, né? É necessário estudar. Mas quando elas estiverem no colégio, como discípulas de Jesus, qual é a função delas? Semear a vida. Para os amigos, para os colegas. Às vezes a gente não sabe nem evangelizar, mas a frase certa, quer ir na tarde da criança, vamos lá. É mais fácil, né? A gente vai cooperando com o Senhor, porque essa vida do Senhor em nós, ela vai se desenvolvendo, né? Tem um outro exemplo, não precisa botar ali, que é o de Jonas. Jonas, ele fala o quê? Máximo, acho que é 4 capítulos ali, né? Mas o Senhor chama ele e diz, dispõe-te e vai, né? O Senhor queria conduzir ele para a cidade de Nínive lá e, enfim, usar ele. Mas ele fugiu do Senhor, né?
Então, chegou ao ponto dele ir lá para dentro de um peixe lá, e daí lá ele se arrependeu. Mas o que eu estava analisando? Nesse processo no qual Deus chama ele e ele foge, quanta coisa ele perdeu do Senhor. E trazendo para a nossa vida, quanta coisa nós perdemos do Senhor quando nós nos apegamos a esses pequenos pecados, pequenas coisas que vão fazendo mal para nós, coisas até mesmo que são lícitas, né? E vão nos destruindo. Vamos abrir mais um texto ali em Apocalipse 2, do 4 ao 5. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu me lembro que quando nós tínhamos os grupos no Mateus, eles explicavam um pouco esse versículo, e ele dizia para nós assim, ó, vamos pegar aqui o versículo 4, né? O fato de tu abandonar o teu primeiro amor significa o fato de tirar Jesus do primeiro. Quando nós tiramos o Senhor do primeiro lugar, a gente está abandonando o primeiro amor. Mas na prática, como é que funciona isso? Vou dar mais um exemplo nosso, né? Antes de nós casar, eu me lembro que nós iríamos alugar a casa lá em cima da sede, né? E o apartamento lá não era pouca coisa, era bom. Olhamos o apartamento, o Marcelino foi lá olhar junto, depois o Ayrton. Acabou que o troço não deu certo. Tinha mais um outro amigo aí que iria alugar a casa dele para nós, acabou que não deu certo. E nós orando, Senhor, mas nós vamos casar, e onde é que nós vamos morar? Daí, numa quarta-feira, eu clamei, eu disse, Senhor, se Tu quer que nós casamos, eu quero então que Tu nos direciona para uma casa. Daí apareceu essa casa, hoje o Geminado, lá onde é que a gente mora. Agendei com o dono, fui lá, olhei, eu e a Júlia fomos olhar no sábado, e no domingo foi o Marcelino, o André e a Mara, foram lá junto olhar. E depois foi a minha família, e acabou que a família da Júlia também foram olhar. E daí nós batemos o martelo. É uma coisa tão simples, né? Morar num lugar de aluguel, mas nós buscamos fazer de uma forma de dependência do Senhor, orando em primeiro lugar, pedindo a opinião dos irmãos, depois trouxemos a família, né? E daí batemos o martelo e alugamos lá. Isso é um exemplo bem simples, né? Mas isso é um exemplo de colocar Jesus em primeiro. Quando nós vamos tomar uma decisão na nossa vida, de consultar o Senhor, de buscar na palavra, buscar conselho com os irmãos. Por que às vezes a gente tem tanto problema? Porque a gente faz as coisas por força do nosso braço. A gente faz as coisas na nossa independência. E os problemas vêm. Às vezes pequenos problemas, né? No versículo abaixo, no versículo 5, o que ele fala? Arrependa-se, volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que significaria, será que, tirar do candelabro? Eu entendo que Deus ele vai tirar aquilo que Ele nos confiou. Se nós não nos arrependermos, se nós não buscarmos no Senhor uma forma de abandonar esses pequenos pecados, porque os pequenos pecados eles vão destruindo. Eu tenho um exemplo do aro da minha moto lá. Então eu tenho uma moto, né? E ela o aro está enferrujado. Vocês acham que ficou enferrujado de uma hora para outra? Não. Começou com uma pequena ferrugem. E eu não cuidei, e aquilo de uma hora para outra começou assim a crescer a ferrugem, e hoje está tudo enferrujado. É a mesma coisa que o pecado ele faz em nós quando ele não é tratado. Ele começa de uma forma pequena e vai tomando uma proporção grande. E aqui está dizendo, é uma advertência para nós, que se nós não nos arrependermos disso, o Senhor vai tirar aquilo que Ele nos confiou.
Por isso que é extremamente importante e necessário nós botarmos os pés no chão e pedir: Senhor, mostra-me aquilo que tem me atrapalhado. Mostra onde é que está o meu coração. E o Senhor vai mostrar. Vamos abrir mais um texto de 1 João 2, do 15 ao 17. Confesso para vocês que até hoje o que eu mais li na Bíblia foi 1 João, 2 ali, 3, essas cartas ali, porque as que eu mais gosto, né? Vamos lá. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ali fala ali também do soberbo, né? Pessoa orgulhosa. O orgulho, ele procede do mundo, o orgulho não procede de Deus. O orgulho, ele é um pecado que vai nos tomando uma proporção assim no nosso coração e acaba nos atrapalhando e muito. Os homens têm bastante esse problema, né? Eu falo por mim. Fazendo um paralelo com os indiferentes com o Senhor. A pessoa indiferente é aquela pessoa que ela sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente sabe que tem que ter uma vida no Senhor, uma vida profunda, uma vida de intimidade. A gente sabe que tem que ter comunhão com o corpo. A gente sabe que tem que abrir a nossa casa. Temos que ser bons hospitaleiros. São tudo mandamentos. A gente sabe que isso tem que fazer, mas a gente não faz. Ou até mesmo se faz, às vezes acaba sendo por interesse. Né? Outro exemplo também, que eu pego assim, eu falo por mim, né? Os cavalos, eles usam aqueles troços, assim, hoje o José deu um nome para aquilo, eu não lembro, né? Tapume. O cavalo usa aquilo lá e ele anda só para frente. Só para frente. De um tempo para cá eu entendi isso no Senhor, que nós temos que olhar sempre para frente. Porque se nós olhar para os lados, nós vamos acabar nos atrapalhando. Porque o caminho largo é o que leva à perdição. Porém, o caminho apertado e estreito é o que conduz à vida. Se hoje eu tiver que olhar para um lugar, eu vou olhar para trás e ver de onde Deus me tirou. E isso é o que nós temos que fazer com a nossa vida como discípulos. O Senhor me tirou de tal lugar e me colocou aqui. Talvez os jovens ali não passem por isso, né? Porque a gente diz assim, cresceu na igreja, né? Pega o Tomás ali, glória a Deus, né? As gurias que têm esse privilégio de não passar aquilo que nós passamos, né? Os mais velhos que se converteram quando estavam no mundo, né? Vamos abrir mais um texto. Hebreus 6, do 7. Hebreus 6, 7. Vamos lá. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Eu me lembro que o André, quando falava sobre produção, sobre semeadura, sobre solo, ele disse assim, toda vez que na palavra fala disso, ela faz uma referência ao nosso coração. E aqui, tentar explicar assim com as minhas palavras o que eu entendo, né, que quem escreveu a carta de Hebreus quis dizer. A gente sabe que a chuva ela é muito boa, e ela acaba caindo sobre a terra, e acaba sendo uma bênção para a pessoa que está ali semeando, né, está ali plantando.
Agora, se essa terra não for cuidada, o que vai crescer na terra? Ervas daninhas e espinhos. Fazendo uma comparação com a nossa vida, nós recebemos da parte de Deus, né? Nós todos recebemos bênçãos e bênçãos, nós recebemos palavra, nós temos culto, tem grupo caseiro, é para ter também discipulado, né? Nós recebemos de Deus. A nossa vida, em particular, nós também recebemos de Deus. Mas se nós não cuidar daquilo que o Senhor tem mostrado para nós, o que vai produzir? Ervas daninhas e espinhos. E ali diz que o seu fim será o fogo, né? Se nós não dermos o fruto correto, se nós não dermos o fruto esperado, a finalidade da nossa vida, nós vamos dar frutos ruins. E ali diz que a finalidade, o fim, vai ser lançado ao fogo. Às vezes a gente acaba escutando, mas a gente não pratica muita coisa. O que nós devemos fazer? Nos arrepender. Porque o Senhor, Ele tem uma expectativa com nós. Uma frase assim, que nem eu falei antes, né? A gente acaba se envolvendo com muitas coisas hoje no reino. E nós temos as marmitas. Eu digo, nós como igreja aqui, né? Não é eu e a Júlia, né? Nós não temos nada. O que nós temos em comum como igreja hoje é servir nas marmitas, certo? E conversando com alguns irmãos, que nós já estamos há 3 anos nisso, nem dá para acreditar. Nem dá para acreditar. E alguns irmãos têm se sentido meio que incomodados. Mas não dá fruto. Mas a gente vai toda quarta, é sempre a mesma coisa, a gente fala. Tem uns lá que a gente fala 3 anos, toda quarta-feira. E eles olham para nós assim, eles choram, dizem assim, domingo eu vou ir no culto. E às vezes até é engraçado, porque a frase é sempre a mesma para todos, né? E chega no domingo e eles não vêm. E daí eu comecei a orar sobre isso. Senhor, nos mostra assim, o que nós podemos fazer como igreja para mudar isso. Conversando com a Márcia, né? A gente estava vendo assim, Márcia, nós temos o início, que seria o quê? A evangelização. E depois o fim, qual é o fim? É nós encaminharmos talvez para uma chácara e a pessoa ser recuperada. Mas parece que está faltando alguma coisa. O que faltava? O meio. E daí foi quando nós fomos no velório do filho da dona Glair. E lá eu conheci o Beto e a Ana, né? Da Igreja Batista Pioneira. E aqui alguns irmãos conhecem também. E o casal é uma bênção. E eles têm um grupo na qual eles cuidam lá, que é o GAF, né? Que são pessoas que são dependentes químicos e aí por diante, pessoas que têm problemas com drogas, né? E eles acabam prestando esse auxílio para essas pessoas e para as famílias dessas pessoas. E nós começamos a orar. Será que é isso que o Senhor quer que nós fizemos lá na sede? Lá na congregação? O que eu fiz? Conversei com os irmãos que estão mais próximos, conversei com o André, conversamos com a Mara. E assim, olha, eu confesso que o meu coração era de abraçar isso. E até poderia ter abraçado isso. Só que não era o momento. Porque hoje eu e a Júlia, nós estamos construindo a nossa vida no Senhor. Nós estamos buscando a mesma unidade no Espírito. Nós casamos há 3 meses. Talvez não era o momento. Mas daí o Senhor nos direcionou no seguinte. Em vez de nós convidarmos os moradores de rua para vir para cá, conversando com o Beto e a Ana, eles não podem mandar para cá. Que deixa que nós encaminhamos eles para as casas, para as chácaras de recuperação. Nós temos 4 aqui que nós encaminhamos. E nós só encaminhamos para aquelas onde eles falam a palavra de Deus. Então, a gente estava na última quarta, né? Chegamos lá na frente da caixa, a mesma coisa, choram, dizem que vão vir, mas aí a nossa fala foi outra. Não, tem um grupo que é amanhã, eles se reúnem em tal lugar. Assim, assim, assim. Se eles vão, irmãos, eu não sei. Mas a gente está semeando. E para minha surpresa, como o Senhor é maravilhoso, que nesse grupo, quando eu fui lá com o Daniel, eles fizeram uma roda, assim, tinha umas 30 pessoas, e quando uma pessoa foi falar, o tal de Jonas, ele disse assim, eu era um morador de rua. Quando ele falou aquilo, eu já olhei, mas eu acho que eu conheço esse cara. E eu tenho quase certeza que quando nós começamos a entregar, nós entregamos para ele também. E ele disse assim, eu tinha problemas com drogas, eu fazia isso, eu catava lixo o dia inteiro para ir na boca buscar.
e eu estava com fome e não comia, né? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, não foi nós que colhemos, mas provavelmente foi nós também que semeamos, né? E ele estava lá no grupo, e hoje ele estava nos dizendo lá no grupo que o que para ele hoje seria luxo. Ele trabalha, ele está namorando, está se relacionando com uma menina da congregação onde é que ele está indo hoje, tem um emprego, e ele diz assim, hoje o que para mim é luxo é eu ir numa venda, ou ir num lugarzinho, tomar um cafezinho preto, comer um pastel. Pai, eu amo isso. São pequenas coisas que fazem diferença na vida dele. E aquilo me animou a perseverar nas marmitas. O Senhor, Ele volta e meia nos traz vai nos mostrando essas coisas para nos fortalecermos e, olha, renovar nossa mente. Não, Senhor, vamos continuar. Não é por falta de recurso, não é por falta de mão de obra, não é por falta de doação. Nós temos sido supridos em tudo, né? E os irmãos que estão aqui sabem. Nós começamos a entregar marmita, nós entregamos 40 pessoas, hoje nós entregamos para 20. Tem pessoas que lá no começo, eu não sei nem onde é que foram parar, umas foram para o centro de recuperação, tem um que está lá no asilo hoje com nós, que é o seu Oswaldo, né? E nós cansamos de entregar marmita para esse cara. Cansamos. Mas o Senhor é bom e hoje ele está lá. Está bem, né, Márcia? O que eu quero dizer com isso? O Senhor, às vezes, Ele nos mostra algumas coisas, uma frase assim que nós, meditando nisso, né? Nós não podemos exigir dos outros aquilo que Deus tem nos revelado. Eu não posso exigir dos outros irmãos, olha, vamos fazer o grupo aqui, vamos seguir, se os irmãos não têm essa revelação. Se talvez é uma coisa que o Senhor está colocando no nosso coração, mas eu não posso exigir dos outros. E não só isso, pego outros exemplos, né? Mas nós podemos compartilhar uns com os outros aquilo que o Senhor tem nos dado. Para quê? Para a edificação da igreja. Para a edificação nossa como os discípulos. Né? Quase 8h20. Vamos finalizando aqui então. Para nós não cairmos no engano então de sermos infiéis ou amigos do mundo. O que nós temos que fazer? Bota ali, Mico, para nós, Mateus 6:33. Esse é um texto também que eu gosto bastante, né? Espera aí. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Claro que tem todo um contexto ali, né? Essas coisas que ele fala, o que vestir, o que comer, essas coisas vão ser acrescentadas. Isso não vai nos faltar. Mas eu pego o gancho ali a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que nós, como discípulos, devemos fazer? É botar esse tapume, assim, né? Que os cavalos usam, assim, tapume espiritual, eu acho, sei lá qual. Mas é botar e olhar sempre para frente. Perseverar naquilo que o Senhor tem nos dado. Perseverar na comunhão. Perseverar no relacionamento com Ele. Perseverar no relacionamento do corpo. Bota Mico ali para nós, ali, 1 Coríntios 32 ao 35. Vamos lá. O que realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Isso aqui eu pego um gancho para os solteiros, né? Tanto para os guris quanto para as gurias. Que ontem até foi engraçado, eu estava lá no grupo, e daí foi falado qual era a idade certa para casar, e disse que o Moisés disse para a Dani assim, eu quero casar com 27, né? Até a Kelly deu uma risada lá, aquela hora foi bem engraçado, assim, né? Mas qual é a idade certa para casar? A primeira coisa que eu penso assim, quando nós somos solteiros, é buscar em como agradar o Senhor. Se dedicar nas coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus. O Renan é um amigo de Teutônia que hoje foi morar em Porto Alegre.
Então, ele disse assim para mim, antes do casamento: Diogo, eu estou me envolvendo com tudo. Estou indo no presídio, estou indo fazer marmita não sei aonde, estou indo em tal lugar, estou indo para lá, estou indo para cá. Mas eu quero ver tudo, como é que funciona, para mim ver aonde o Senhor quer que eu sirva. E é isso que os jovens têm que fazer. Aí diz ali o que mais? Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. E não é fácil, hein? Olha, a gente fica... o negócio não é fácil. Mas é uma benção. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Isso aqui não é só uma recomendação, eu vejo como sendo um mandamento. Cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Né? Vamos lá mais uns textos aqui. 1 Tessalonicenses 5,19. Até acho, não sei se... Não digo que seja o menor versículo da Bíblia, mas é curto esse versículo aí. Deixa eu achar aqui. Não apaguem o espírito. Tem alguns irmãos que têm aquela tradução da King James, e eu, por sinal, é a que eu mais uso, né? Eu gosto bastante dela. Ela diz o seguinte: não apagueis o fulgor do espírito, ou seja, não apagueis o brilho, não apagueis a luz que o Senhor colocou dentro de nós. Nós temos que investir aonde de fato vale a pena, que é nas coisas do reino, né? Nas coisas de Deus. Nosso primeiro texto ali que a gente começou foi no texto de Tiago. Interessante que Tiago ele fala gente infiel, certo? Mas na tradução da King James, isso eu me esqueci de falar antes, ela chama de adúltera. E lá no rodapé dela, no comentário, ela fala que adúlteros são pessoas desleais. Né? Então, quando nós temos essa amizade com o mundo, ou nós temos essa indiferença com o Senhor, nós acabamos caindo nisso. Acabamos adulterando contra o noivo. Acabamos sendo infiéis com ele. E o Senhor quer que nós sejamos fiéis. Voltamos lá então para Tiago 4, 7 ao 10. Vamos finalizar então. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Para que nós, né, quando estejamos nesses níveis de mornidão, ou até mesmo frio diante do Senhor, né, nós possamos ter esse coração de nos humilhar diante dEle. Essa humilhação, esse quebrantamento, esse arrependimento, ele tem que ser algo diário na nossa vida. Porque senão, se nós não fizermos isso, essas pequenas coisas, e eu dei aqui inúmeros exemplos, né, coisas que são lícitas, como querer ter uma casa, querer casar, querer ter dinheiro. Se isso toma o lugar do Senhor na nossa vida, isso está nos fazendo muito mal. E a recomendação de Tiago é essa. A recomendação, o mandamento, se arrependem, né? E que nós não apagamos o espírito que há em nós. Quando nós inclinamos o nosso coração para essas coisas, a gente acaba apagando o espírito. A Júlia me deu um outro exemplo aqui também, que é de Romanos 8, 26 e 27. Vamos ler aqui por último, daí para nós encerrar. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Se nós muitas vezes estamos mornos no Senhor, o Espírito Santo acaba, nos mostrando. Imaginem se nós apagamos o Espírito que há em nós. Como é que nós vamos ser conduzidos ao arrependimento? Tem outro texto que fala que é o próprio Senhor quem nos conduz ao arrependimento, E eu quero animar todos vocês, assim como nós tivemos essas dificuldades na nossa casa, em um momento que foi tão bom e que tem sido, como eu disse, ele de muito amor assim envolvido, uma coisa tão simples, acabou tomando uma proporção tão grande, E para nós isso às vezes acaba não sendo nada, mas para o Senhor é um grave pecado. E espero que os irmãos tenham sido também edificados, assim como nós fomos, Estamos sendo porque nós estamos buscando no Senhor isso, esse arrependimento, E para aqueles que não vão nos jovens, que muitos aqui não vão, são essas coisas que a gente acaba trazendo para a vida dos filhos de vocês também, Para que nós como igreja tenhamos a mesma direção, falamos a mesma coisa, Incentivem os filhos a irem nos jovens. Vocês não fazem ideia o bem que vocês estão fazendo, porque no mundo é treva mesmo, Amém? Podemos orar, irmãos? Também chamar o Dani para ministrar um louvor também, Mas enquanto ele vem, eu vou orar. Amém, Senhor. Queremos, Senhor, te exaltar, porque a tua palavra ela é viva, Senhor, ela é eficaz. A tua palavra, Senhor, ela serve como um manual de vida, Senhor. O teu Espírito, ele nos conduz, Senhor, a termos uma vida cheia de ti, Senhor, aqui nessa terra, Senhor. Que nós possamos entender na nossa mente que o que tu anseia, o que tu queres de nós, Senhor, é que nós te damos exclusividade em tudo, Senhor. Que nós, Senhor, tenhamos profundidade em ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como discípulos, Senhor, que te amam, Senhor, a perseverar nisso, Senhor. Os casais, Senhor, que muitas vezes têm dificuldades em orar juntos, Senhor, que possam ter, Senhor, essa barreira quebrada, Senhor, para que possam juntos, Senhor, crescer na unidade do Espírito. Os solteiros, Senhor, aqueles que são pais, aqueles que têm os filhos aqui também, Senhor, que cada um pode ser plenamente satisfeito em ti, Senhor. E nos ajuda, Senhor, como igreja, a nos arrepender, Senhor. Gera em nós, Senhor, o arrependimento, para que sejamos conduzidos, Senhor, à vida, e vida, Senhor, em abundância, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a darmos frutos bons, Senhor, e não frutos ruins, Senhor. Ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nos nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a trazer luz nas nossas trevas. Cada um aqui, Senhor, tem uma dificuldade, cada um aqui tem um problema, Senhor. Mas o teu Espírito Santo, Senhor, pode resolver tudo, Senhor, quando nós decidimos nos arrepender e mudar de mente, Senhor. E continue, Senhor, fazendo na minha casa, Senhor, na minha vida, na vida da minha esposa, Senhor. Continua, Senhor, trabalhando em nós, Senhor, para que sejamos também santos, Senhor, cada vez mais e mais parecido contigo em tudo, Senhor. E da mesma forma os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, porque tu estás neste lugar. Tua graça invade
Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, porque tu estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Amém, irmãos. Uma noite abençoada para todos nós. Aproveitamos nesse resto de tempo para estarmos juntos em comunhão. Amém?